394. Numa urna são depositadas N etiquetas numeradas de 1 a N. 3 etiquetas são sorteadas sem reposição. Qual a probabilidade de que os números sorteados sejam consecutivos? Então vamos aqui traçar o nosso número de elementos do espaço amostral. Perceba aqui, ó, nós temos um total de N etiquetas, que é a quantidade que nós temos, né? N etiquetas. E essas N etiquetas serão tiradas, né? Serão sorteadas. Quantas a quantas? 3 a 3. Serão sorteadas 3 a 3, tá? Então como é que a gente calcula aqui o número de elementos do espaço amostral? Será uma combinação das N etiquetas tomadas 3 a 3. Então aqui vai ser N, N-1, N-2, sobre 3 fatorial, que é igual a 6. Então esse é o número de elementos do espaço amostral. Então a gente tem N etiquetas e 3 etiquetas serão sorteadas, né? Então a gente vai estar sorteando aí 3 a 3 etiquetas. Então ele pergunta aqui, ó, qual a probabilidade de que os números sorteados sejam consecutivos? Então a gente tem um evento A, que eu vou chamar de A, né? Que é os números serem o quê? Consecutivos, tá? Antes da gente descrever esse número de elementos desse evento aqui, eu vou pegar um exemplo, tá bom? Um exemplo com números, tá? A gente vai definir aqui o valor de N. Vamos colocar aqui para N igual a 4. Vou colocar 5 não, vou colocar 4. N igual a 4. Isso aqui é um exemplo. Que é para você poder entender melhor a questão do número de elementos do evento. Qual que é o número de elementos do evento? Então vamos pegar aqui um exemplo para N igual a 4. Então nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que o número de elementos do espaço amostral será uma combinação desses 4 elementos tomados 3 a 3. Então o número de elementos do espaço amostral aqui será igual a 4. Como nós temos aqui, ó, N igual a 4, então a gente vai ter as seguintes numerações, né, da etiqueta. 1, etiqueta número 2, etiqueta com o número 3, etiqueta com o número 4. E eu vou chamar de A o evento do seguinte, que é da gente sortear essas 3 etiquetas e os números sorteados serem consecutivos. Então quais são as possibilidades que a gente tem aqui com esse espaço amostral? A gente vai ter, ó, pode sair a sequência 1, 2 e 3. Pode sair a sequência 2, 3 e 4. Pronto, são essas duas sequências aqui. Agora note o seguinte, começando a partir do número 1, a gente consegue formar um bloco de números consecutivos, 1, 2 e 3. Com o número 2, a gente também consegue construir um bloco de números consecutivos, 2, 3 e 4. Só que com esses dois números aqui, ó, com o 3 e com o número 4, com esses dois números, a gente não consegue construir blocos de números consecutivos. A gente não tem, ó, 3, 4, 5, 4, 5, 6, a gente não consegue mais construir. Então note o seguinte, que o número de elementos do evento A será igual ao número de elementos do espaço amostral, que é 4. Aliás, número de elementos do espaço amostral não, número de etiquetas que nós temos, que será 4, que o número de elementos do espaço amostral é outro. Então será 4 menos 2. Que é justamente esses dois aqui, ó, referente ao 3 e referente ao 4. Que a gente não consegue construir blocos de números consecutivos com eles. Então aqui o número de elementos de A é igual a 2. Ok? É igual a 2. Agora vamos lá para o nosso problema aqui. Eu vou chamar aqui de A o evento. Então nós vamos ter o seguinte. Olha os blocos de números consecutivos que a gente pode formar. Você pode formar o seguinte, ó. Pode formar 1, 2, 3. Pode formar o 2, 3, 4. E isso vai até o quê? N-2, N-1 e N. Então isso quer dizer que o número de elementos do evento A será igual a quantas etiquetas que nós temos nessa urna? N etiquetas. Então será N menos 2. Porque a gente sempre vai ter dois números finais que a gente não vai construir,
a gente não vai conseguir construir blocos de números consecutivos. Então sempre será os dois números finais. Entende? Igual aqui, ó, o 3 e o 4. A gente não consegue construir blocos de números consecutivos. Então a probabilidade do evento A ocorrer será igual a n-2 sobre n-1 sobre n-1 n-2 sobre 6. Divisão de fração, repete a primeira, que é n-2, e multiplica pelo inverso da segunda, que vai ser 6 sobre n-1, n-2. Simplifica aqui, ó, o n-2 com n-2, sobrando 6 sobre n-1. Essa é a resposta.